Tu começou, né? Tu até nos contou uma história sobre o teu início, assim, numa palestra que tu estava dando. E conta depois pra nós um pouquinho sobre isso aí. E eu queria saber o seguinte: quais são as dificuldades que tu enfrentou quando tu abriu as primeiras franquias aí, né? O que tu. Era uma coisa que tu imaginava ser assim? O que não era, que não estava esperado, assim? Conta pra nós um pouquinho. Olha, essa pergunta é boa, Lucas, e obrado até, porque eu gosto de contar essa história, porque ela mudou realmente a minha vida. A minha empresa vai fazer 25 anos ano que vem, né? Começa a entregar a idade, mas eu comecei menor aprendiz, né, lá atrás. E logo devia ter, isso foi em 2006, a empresa nasceu em 97, tinha 9 anos de vida e eu já me dizia especializado em franquia. E eu estava numa apresentação de uma campanha grande, uma convenção de franqueados. Para quem não conhece a convenção, normalmente o franqueador ele promove um encontro entre todos os franqueados para trazer as novidades na rede, para trocar ideias, para trazer novas funcionalidades e assim por diante. E nós íamos apresentar uma campanha ali. E eu ia apresentar a campanha, uma campanha grande, com uma celebridade que ia estar junto. E eu comecei a falar que eu adorava franquia, amava franquia, apaixonado por franquia. Um franqueado levanta a mão e fala: Denis, você gosta de franquia? Gosto. Você é apaixonado? É. Você tem uma? Aí eu falei: não. Ele falou: por isso que você ama. Então você imagina, né? A palestra começou assim, eu queria aquela engasgada. Sempre que eu ia falar que amava uma franquia, eu dava uma engasgada. Mas eu vou dizer, pena que eu não guardei o nome daquele franqueado, mas ele mudou a minha vida. Eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, falei: vamos abrir uma franquia. Ela: como assim? Falei: como é que eu falo que eu respiro franquia, conheço franquia e trabalho para uma franquia, sou a melhor agência para franquia, mas não tenho uma operação. E aí eu resolvi abrir, na época eu abri a primeira loja no Brasil, a primeira unidade do Brasil da Contours. Não sei se vocês lembram, uma academia só para mulheres, 30 minutos só para mulheres. Fui o primeiro franqueado no Brasil e vou contar para vocês, meu mundo caiu. Era muito aquilo. Hoje eu falo com propriedade. Você viver o outro lado. A academia abria às 6 da manhã, fechava às 10 da noite. O que acontece quando falta um funcionário? Em geral, uma operação de franquia, ela é muito enxuta o número de funcionários. Tem que ser ali, tem que ser mesmo, tá, gente? Se você pensa bem em uma franquia, você não pode botar muita gente, porque é uma operação muito sensível a custos. Então, não tem uma gordura, né? Não tem gordura. Então você tem o número de funcionários ali certinho. Então, quando falta, na hora que acontece? O franqueado tem que ir lá para a ponta. E quando falta das 6 da manhã e o turno da noite? É o franqueado que vai para a ponta. E quando falta a menina da limpeza, quem é que vai limpar o vaso sanitário? É o franqueado que vai limpar ali. Então, assim, eu costumo dizer isso. Você viver a operação é fundamental para você entender um negócio. E por que, para concluir, ficar tão longa a resposta, né, Lucas? Aqui no mundo. O programa é teu, cara. Áudio, fica à vontade. Isso para mim mudou a minha operação na agência. Eu comecei a entender como que eu, através de um grupo, deixamos de ser uma agência para ser um grupo de comunicação, podia criar novas ferramentas para ajudar a relação franqueado-franqueador. E foi aí, inclusive, que eu escrevi meu livro. Que eu comecei a pesquisar. Vivendo a dor que tu... Vivendo a dor lá. E aí eu conheci grandes multifranqueados e franqueados de alta performance, que a gente chama, que são franqueados que hoje, uma coisa que chama muita atenção, né? E na minha própria unidade. Por que dentro de uma mesma rede de franquia, com a mesma marca, eu tenho franqueado que performa tão bem e franqueado que não vai tão bem? E eu comecei a estudar esse mercado ainda mais e entender como é que eu queria ser o melhor franqueado da minha rede. E aí eu comecei a conhecer os melhores franqueados do Brasil e agora a gente vai ter um evento chamado Multi-Unit Conference em Las Vegas, que a gente vai há 5 anos. São os maiores franqueados do mundo, onde eles se encontram para trocar ideias.